Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Numa outra ocasião aqui no Pensar Hoje, eu falei sobre pessoas que são tipo sanguessuga, que eles vão sugando das pessoas e que eles são aproveitadores. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre amigos que são amigos, entre aspas, apenas quando as pessoas têm o que oferecer. Eu quero basear a minha reflexão hoje em Provérbios, capítulo 19, que diz assim: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Você já passou por situações assim? De ter perto de você pessoas que, enquanto você dá presentes, enquanto você é super generoso com essas pessoas, elas estão próximas, elas te bajulam, elas, se tornam seu fã-clube, digamos assim. Mas basta você dar uma palavra um pouco mais firme para essas pessoas, ou parar de contribuir com alguma coisa, ou parar de dar presentes, logo essas pessoas se afastam. Por que isso acontece conosco? E eu fiquei pensando, depois dessa pandemia, como tudo isso vai se concretizar em algumas áreas. Enquanto as pessoas têm dinheiro, poder, enquanto as pessoas podem presentear outras, enquanto as pessoas estão tendo atos generosos, muitas pessoas se apegam. Mas quando falta, é aí que a gente conhece os verdadeiros amigos. A Bíblia fala que é no tempo difícil que o amigo se torna um irmão. Mas eu concluo também que é no tempo difícil que a gente peneira os verdadeiros amigos, porque muita gente tem falado comigo sobre isso. Pastora, onde é que estão os meus amigos? Meus amigos sumiram. São poucos agora, porque eu estou precisando. Então, algumas pessoas que estão desempregadas, algumas pessoas agora que estão precisando de uma mão estendida, ao invés de as pessoas chegarem para ajudar, esses amigos estão saindo. Claro que eu sei que algumas pessoas estão num momento que é cada um por si, cada um cuidando de si para conseguir vencer. Eu sei disso. E isso também a gente precisa ponderar. Mas é interessante o ser humano. Às vezes, quando a gente precisa, as pessoas somem. Muitas vezes eu percebo que pessoas que lidam com muita gente, quando estão disponíveis, essas pessoas são queridas, são amadas, são elogiadas, são presenteadas. Mas quando essas pessoas não estão mais tão disponíveis assim, porque elas próprias estão agora precisando, os amigos somem. Ontem, conversando com um amigo, ele estava me falando sobre isso, sobre como as pessoas sumiram da vida dele. Então, para pensar hoje, que tipo de amigo você é? Por outro lado, eu sei que durante esse tempo difícil dessa pandemia, muitas pessoas estão sendo muito solidárias. Muitas pessoas estão se deixando usar, sendo a resposta para outras pessoas. Mas aqui nesse caso, dessa reflexão de hoje, eu estou falando daquele amigo, daquela amiga, daquela pessoa chegada que de repente some. E aí se percebe que essas pessoas não são tão amigas assim. Então, a reflexão de hoje, eu quero nos levar a pensar que tipo de amigo eu sou. Eu sou amigo de verdade? Ou eu sou aquela nuvem sem água que fala, eu vou ser, eu vou fazer e de repente nada acontece? Será que eu sou amigo mesmo? Será que nos momentos difíceis, quando as pessoas já não estão mais à minha disposição, eu permaneço amiga? Será que quando eu não estou sendo presenteada ou não estou sendo agraciada, será que eu continuo amiga? Que tipo de amigo você é? Será que você é o tipo de amigo que só é amigo quando você está recebendo, quando vem para você? Ou você é amigo também no momento que você precisa dar e se doar e ser mais compreensivo e entender melhor?
Então, muitas vezes, nós somos muito egóicos, muito egoístas, muito egocêntricos também, porque nós queremos, queremos, queremos e queremos. Mas a gente precisa entender que toda relação de amizade tem o dar e o receber. Toda relação de companheirismo, toda relação de pai e filho, toda relação de pessoas, de cônjuges, precisa ter o dar e o receber também. Porque senão a gente fica muito carente, porque senão a balança fica muito só para um lado. E nós precisamos entender que não podemos ser amigos apenas quando as pessoas têm o que nos dar, o que nos oferecer. Às vezes, uma pessoa vai perder dinheiro, às vezes, uma pessoa vai perder um pouco de prestígio, às vezes, uma pessoa vai perder um pouco até do entusiasmo. E aí, nesse momento, é que nós precisamos ser suportes para essa pessoa e não simplesmente nos afastarmos como se fosse alguém descartável. Aliás, falando em descartável, como nós estamos vivendo num tempo descartável? E agora os amigos, os casamentos, até mesmo os filhos se tornam muito descartáveis. Uma vez eu conversei com um homem e ele estava me falando sobre um dos filhos que ele tem e que esse filho fez uma coisa que ele não se agradou muito e ele simplesmente colocou o filho para fora de casa. E eu disse, mas você perdeu seu filho por conta de uma bobeira dessa, de uma coisa tão pequena dessa? Ele falou, porque comigo é assim. Então, às vezes, nós estamos descartando as pessoas de uma maneira muito fácil, como se elas fossem um copo descartável, uma garrafinha descartável que eu bebo a água e jogo fora. Não. Reveja a sua posição como amigo. Talvez o Espírito Santo, nesses últimos dias, esteja te fazendo lembrar de algumas pessoas que talvez um telefonema, uma palavra amiga, talvez estejam precisando de algum suporte, até financeiro, emocional. Então não deixa passar isso, não. Não seja amigo só quando as pessoas podem te oferecer alguma coisa, mas seja amigo também oferecendo. E é interessante aqui esse versículo 6 do capítulo 19 que diz: Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos daqueles que dão presentes. E realmente é bom a gente ser amigo de gente assim, que pode agregar, não é? Mas a gente tem que entender que eu e você podemos também agregar na vida de outros. E se a gente for fazendo essa corrente do bem assim, como a nossa sociedade vai mudar? Pare para pensar hoje que tipo de amigo você tem sido. E eu espero que você não seja o amigo só interesseiro e que você também não seja o amigo que só oferece, que nunca recebe. E que você pare para pensar hoje e mude um pouco as suas posturas. Deus te abençoe. Para